Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com Marcelo Blum, engenheiro eletrônico, o cara que ajudou a Manchete a entrar na era da tecnologia, do computador, dessa coisa louca. Tudo bom, Marcelo? Como é que você está? Tudo ótimo, um grande prazer estar aqui com você e parabéns, né, por esse trabalho de resgatar a história da Manchete. Essa é uma tarefa árdua, sabe? Porque a gente tem que ficar pescando as pessoas, né, para chegar lá. Nós estamos, o quê? Há uns 2 meses conversando, né, Marcelo? Pelo menos, né? É verdade, mais, acho que mais, né? Mas é um prazer e uma responsabilidade, né? Porque eu acho que todo mundo que trabalhou na Manchete ou teve contato com a Manchete se apaixonou pela Manchete. Acho que isso é unânime, acho que ninguém com quem você fala vai dizer algo diferente, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles como fornecedor, né? E depois como funcionário, e depois colaborando em alguns projetos e me apaixonei, né? O pessoal chamava a Manchete de Manchete. Manchete. Mas como é que é isso? Você começou fornecendo o quê? Conta aí, por favor. Então, eu trabalhava numa empresa de fornecimento de equipamentos, e aí eu tinha desenvolvido um sistema de automação para emissoras de TV, e a Manchete estava precisando renovar o sistema de exibição, porque ela tinha aquele famoso Compo Block, que era baseado em fitas Umatic. Então você ia na sala, tinha 1000 e tantas fitas que exibiam os comerciais, chamadas. E aí a gente forneceu uma solução que permitia você, com 20, 30, 40 fitas, cada uma com 20, 30 materiais, colocar toda a programação da Manchete, né, comerciais, chamadas e toda a parte, né, de materiais curtos eram exibidos a partir de beta, né, que foi o formato que foi adotado. Sim. E eu tive o privilégio de ter desenvolvido esse sistema e ter tido a Manchete como um grande laboratório para aperfeiçoar esse sistema. Então, para mim é incrível, né, porque eu tive um prazer de ter pessoas maravilhosas que ajudaram a evoluir o produto. Era a fita beta, só para as pessoas terem uma ideia, a fita beta era desse tamanho. A beta não, a Umatic. Aí a beta foi para um tamaninho, tinha grande também, mas foi para um tamaninho menor, não foi? Porque a Umatic era tipo mais ou menos isso de espessura. A beta diminuiu. Isso. E a beta a qualidade era muito maior. Muito melhor. E teve esse macete de botar muitos materiais chamadas comerciais na mesma fita. Então tinha lá uma coisinha de 1 metro quadrado com todas as chamadas e comerciais institucionais da Manchete. Isso foi uma revolução na época, porque era um sistema bem moderno, com banco de dados, numa época que exibição de TV era uma coisa assim um pouco arcaica, né? Isso começou quando, mais ou menos? Você começou a fornecer? Olha, isso foi em 93, por aí, mais ou menos. 93. A IBF já tinha saído ou ainda estava a IBF lá? Não, isso foi, acho que acho que antes da IBF. Agora eu tô na dúvida, você me pegou. Eu acho que foi depois da IBF. Hein? Eu acho que sim, você tem razão. Foi depois da IBF. Quando o Adolfo retomou de novo, saiu aquela história com o Hamilton, que já foi contada aqui, o Hamilton contou. Mas aí você depois volta como funcionário da Manchete. Como é que foi essa revolução? Então, isso foi uma coisa incrível. Até antes de contar a minha volta, deixa eu te contar uma outra coisa. Nessa mesma empresa que eu estava, eu tive também o privilégio de implantar a primeira ilha de edição não linear da Manchete. Caramba. Porque naquela época a Manchete tinha aquelas ilhas gigantes, assim, lá, 2, 3 máquinas de 1 polegada, aquelas máquinas gigantes assim que ocupavam um rack inteiro, áreas enormes, e a gente implantou aquela ilha não linear, que na época era o VideoCube. Vamos explicar para o que é a ilha não linear. A ilha não linear é feita por computação, entendeu? A outra não era fita, passando fita para fita, fita para fita. E a qualidade ia caindo. Lembra disso, Marcelo? Sim, exatamente. E essa solução, né, de edição na época, ela era muito prática, porque as pessoas carregavam o conteúdo para ela e geravam o resultado da edição quase que instantaneamente. Não precisava esperar aquele processo de cópia de uma fita para outra, que, como você disse, degradava muito a qualidade. Então isso deu uma agilidade para a Manchete para criar chamadas, aberturas de programas e tudo. E detalhe, essa foi uma das primeiras do Brasil, porque isso era um conceito ainda novo, né? Isso foi quando? Isso também, nessa faixa de 93, 94, por aí. Olha que eu trabalhei no SBT, fui editor-chefe lá, e a primeira ilha de edição não linear no SBT apareceu em 98 para 99, hein? Para você ver como a Manchete foi pioneira nisso. Pioneira nisso, exatamente.
Exatamente. E até engraçado, porque uma das principais pessoas que operava lá o sistema, que era o Jorginho Delgado, né, um cara fantástico e diretor de imagens do Jornal da Manchete, de vários programas, eu lembro que ele, na época, assim, era uma coisa muito moderna. Ele me contou uma história engraçada, que às vezes aconteciam certas coisas que ele não sabia como resolver, então ele desligava a ilha para poder fazer voltar a funcionar. Depois que ele foi descobrir aí, que a gente foi conversar, ele foi contar que não, tinha uma forma lá de resetar, mas naquela época era tão novo que as pessoas não sabiam ainda como desligar o negócio e ligar assim, e foi muito interessante porque naquela época isso foi uma revolução, porque você passava a produzir muitas chamadas e muito conteúdo de forma muito rápida, quando ninguém ainda conhecia isso, né? Essa história eu acho mais gozado, porque todo mundo que fala assim, o computador deu problema, desliga e deixa ele ligar novamente que ele vai voltar ao normal. Deve ter sido por isso que o Delgado fez essa coisa aí, desliga e liga novamente, né? Deve ter sido por isso. É verdade, Mas aí você volta para lá já como quê? Exatamente. Aí o que acontece? No momento que eu trabalhava nessa empresa, eu vislumbrei que teria uma tecnologia muito interessante que estava surgindo no mercado, que ia acabar com a fita, que era justamente o servidor de vídeo. Então eu falei, esse negócio vai dar certo. Eu quero encaminhar minha carreira para esse caminho. E aí eu saí da empresa que eu estava, e eu estava querendo abrir minha própria empresa para desenvolver uma solução do zero para isso. Sim. E aí, nessa situação, o Samuel Tolbert, que era o diretor de engenharia lá, soube que eu tinha saído dessa empresa e me convidou para trabalhar numa área assim que ele criou de pesquisa e desenvolvimento, né? Então ele me chamou para ir lá para criar soluções, assim, porque o Sam é uma história à parte. O Sam Tolbert, né? Todo mundo conhece o Sam Tolbert, foi o americano que apertou o botão para o Homem à Lua. Então foi lá na Manchete, é ele que ajudou a montar todo o sistema de televisão da Manchete. Mas leva aí. Exatamente. O Sam, então, ele me convidou, e o Sam, como eu falei, é um capítulo à parte, porque naquela época a TV era toda baseada em equipamentos de TV, e o Sam tinha uma cabeça que na época, inclusive, muita gente não entendia, ele era uma pessoa polêmica, né? E o que acontece? Ele começou a usar computador para tudo, então ele veio de uma experiência nos Estados Unidos, que ele trabalhou na Bloomberg, que é aquele canal de ações, então aquele canal que foi mostrando o tempo todo informação econômica, e trabalhou numa rede cristã também lá, então ele trouxe, assim, aquela experiência de uma emissora que não tinha muito orçamento, mas tinha que fazer muito. Então ele veio para a Manchete, viveu uma situação assim, que ele não tinha aquele orçamento que ele precisava, mas tinha que fazer as coisas acontecerem. Então ele me chamou para apoiar ele nessa questão de criar soluções criativas e sem gastar muito dinheiro. Né? Olha, isso era o normal da Manchete. Tentar solucionar gastando pouco. Isso, mas lá vai lá. Aí você vai e entra nessa história. Fui trabalhar na Manchete, né, e nesse período ajudei até a aprimorar o sistema de exibição lá, e ele me pediu para desenvolver também um sistema do zero para exibição do jornalismo, né, então eu fiz um produto do zero lá, ele justamente também a mesma coisa, migração do velho Matic para beta, e aí a gente criou uma solução que facilitou bastante a exibição dos jornalísticos da Manchete e tudo, também foi um trabalho muito bacana, e aí que eu tive uma oportunidade que eu considero assim fundamental na minha carreira, porque é o seguinte, a Manchete naquele tempo ainda era uma empresa baseada em máquina de escrever, os jornalistas batiam lá as laudas ali elétrica, máquina de escrever aquela que tinha uma rosa desse tamanho assim, ela fazia um barulho. Aquelas IBMs, né? Então a Manchete ainda estava nessa época, e o Sam, o que acontece? Se a gente for fazer um paralelo com as outras redes, como a própria Globo, o que acontece? A Globo já tinha os chamados sistemas de automação de redação, né? Então ela já tinha uma solução sofisticada e tudo, e a Manchete queria fazer a mesma coisa, só que sem ter o dinheiro para comprar tudo aquilo. Então aí sim que a gente começou a criar algumas soluções criativas para permitir que os jornalistas pudessem mandar as matérias das cidades para o Rio de Janeiro, que os jornalistas pudessem ter acesso a escrever as matérias ali localmente. Então foi aí que a Manchete começou a implantar uma rede de computadores para interligar tudo. Parece uma coisa hoje tão banal, né? Rede de computadores, mas naquela época era uma novidade. Sim. E eu lembro que tinha gente que tinha medo de perder emprego por causa disso. Então era comum até sabotagem, porque a rede ainda era uma rede que passava o cabo assim, é um cabo que passava por emissora todo o mesmo cabo. Eu só ia lá e cortava, a rede caía. Sério. Os caras cortavam o cabo? Cortavam, exatamente. Meu Deus do céu. Então o teleprompter na minha época era era uma. Aqui você tem a câmera, aqui embaixo você tinha um
monitor. Esse monitor era ligado a uma esteira de tanque, né? Que tinha uma câmera e que a gente ia botando papel, e a gente ia lendo aquilo lá. Hoje não, hoje é tudo eletrônico, pô. Hoje é tudo computação, é completamente diferente. Naquela época, de vez em quando, o papel dava uma engasgada, aí a gente tinha que vir aqui. Porque eu comecei a ver em televisão, Marcelo, lendo aqui assim, né? A manchete já começou com teleprompter de papel, mas pelo menos aparecia na boa, eletronicamente, vamos chamar assim. Depois é que foi a computação que vocês introduziram lá. É verdade. Inclusive, até uma ideia que foi do Sam, do crédito total a ele teve uma ideia, como não tinha um sistema ainda de banco de dados para escrever as matérias e fazer todo o espelho do jornal com a sequência das matérias e tudo. Isso. A ideia do Sam na época era o quê? Era usar o próprio software do teleprompter, que já era eletrônico naquela época, para poder ser usado como ferramenta para escrever as matérias. Então, enquanto outras redes tinham lá todo um sistema, às vezes de centenas de milhares ou até milhões de dólares, a Manchete usou o softwarezinho do teleprompter para poder escrever as matérias, armazenar, tinha toda uma organização na rede em que as coisas eram salvas, e aquilo era acessado na hora do jornal e colocava aquilo direitinho no ar. Mandava para o apresentador na hora, não mandava na hora para o apresentador? Na verdade, o operador do teleprompter, ele salvava as matérias. Isso. E aí o operador do teleprompter acessava aquelas matérias na ordem que vai para o ar, que é o chamado espelho, né? Uhum. E aí ele ia acessando aquilo e carregando para o apresentador. Então já foi um avanço, é uma coisa assim, hoje rudimentar, mas naquele momento que ainda era máquina de escrever, como você falou, migrando do rolo ali mecânico, né? Já era um avanço, né? Isso no começo dos anos 90, eu fiz uma campanha inteira do Aureliano Chaves com um rolo de Coca-Cola. A gente emendava o papel e as pessoas iam passando assim o rolo de Coca-Cola para eu ir falando o que era. Não tinha teleprompter, né? Então, e já era um avanço, né? Porque a gente viu a TV assim, com aquela coisa do apresentador olhar e ter essa habilidade de ler e falar. Eu fiz Jornal Bandeirantes assim, você viu Mirbete, Ferreira Martins, que fizeram um jornal comigo, Ronaldo Rosa, Newton Carlos Castelo Branco, a gente olhava embaixo e em cima, embaixo e em cima. Os próprios da Globo também, todos eram assim. Depois que entrou o teleprompter, era que os caras pensavam que a gente tinha uma cabeça tamanho de um bonde para guardar aquelas coisas. Não, tá tudo lá na nossa frente. Mas você ajudou a fazer exatamente essa, uma das coisas. Isso, exatamente. Teve uma outra situação também que eu ajudei, que é o seguinte: no Carnaval da Manchete tinha um terror assim, que toda vez que ia se colocar a apuração dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro no ar, os operadores eram demitidos. Por quê? Porque sempre tinha erro no ar e o Jaquito descia lá e botava todo mundo na rua, né? Aí o Sam falou: pô, Marcelo, você não quer desenvolver um sistema que é automático para fazer isso e com isso evitar todo esse drama todo ano? Aí eu desenvolvi um sisteminha assim que a gente entrando as notas das escolas e ele automaticamente calculava, né, aquele critério de desempate, que aquilo era complexo, você tinha que considerar vários critérios e prioridades e tudo. Eu desenvolvi um sistema para fazer isso e no primeiro ano, na hora de colocar isso no ar, eu pensei, sabe de uma coisa? Se por acaso der alguma zebra no ar, eu nunca tinha operado nada no ar. Aí eu me ofereci para operar no ar. Você imagina, eu sou engenheiro, nunca operei nada no ar, assim, pelo contrário. Eu sempre desenvolvi coisas para os outros operarem, né? Ali eu me ofereci, não, eu me candidato. Se der zebra, se o sistema falhar, me demite, tá tudo bem, né? Aí eu fiz um ano, deu super certo. Depois teve outro ano que a gente fez, assim, também foi muito bacana. Inclusive eu fiquei orgulhoso, Paulo Stein, lá que era um dos apresentadores, falou meu nome no ar, vamos lá, Marcelo, assim, tipo, né, foi bacana, porque isso foi muito interessante, porque algum tempo depois, eu já tinha saído da Manchete, já estava na empresa que eu estou agora, há quase 30 anos, e aí eu tinha proposto para a Manchete usar um gerador de caracteres, assim, super moderno, para fazer a mesma coisa. Aí eu desenvolvi o software todo, né, e ofereci isso para lá, a gente fez lá o desenvolvimento, só que na hora da apuração, a apuração estava terminando, apesar de eles terem colocado aqueles no breaks para não ter queda de energia do sistema, você não acredita, na hora que estava lá o resultado ali, assim, no finalzinho, me cai o no break e o meu sistema cai inteiro, assim.
Mas eu fiquei tão bravo que foi aquele ano... O teu sistema caiu ou caiu o sistema inteiro da Manchete? Não, caiu o meu junto com outros, né? Alguns no-breaks falharam. Mas eu fiquei tão bravo que foi aquele ano, sabe aquele ano que teve aquele prédio na Barra, que teve aquele desabamento? Eu falei, nossa, eu tô tão bravo que eu vou tentar ver uma coisa pior assim para eu me conformar, né? 1992. Sabe por quê? Sabe por que eu sei? Porque eu moro na rua onde caiu o prédio, pô. Caramba, nossa. Eu sei que eu tava tão inconforme. Graças a Deus deu tudo certo no ar. Você sabe que televisão é essa loucura. Você com seus muitos e muitos anos, você sabe. 1000 coisas dão errado ali nos bastidores, mas quem tá em casa muitas vezes nem percebe. Esse é um caso. Deu essa falha, né? Tipo, o sistema caiu, mas já tinha mostrado o resultado, já tava aqueles confetes na tela, tudo. Mas eu fiquei triste porque eu queria que o sistema ficasse disponível mais um tempo. E você não acredita, tem mais uma história disso. Aquele equipamento que eu estava colocando na Manchete, eu também estava fazendo uma demonstração na Globo. E aí o interessante é que estava um burburinho lá na Globo quando eu estava fazendo a demonstração, antes de levar para a Manchete, e eu não sabia o que era, ninguém me falou nada. Aí depois eu fui ficar sabendo que me contaram que alguém de alta direção lá da Globo tinha incumbido o pessoal de desenvolvimento da Globo para fazer um sistema parecido com o da Manchete. Por quê? Porque o sistema da Manchete ele entregava tudo bonitinho, com a ordem certa, tudo, e aí tava aquela polvorosa, e eles me conheciam, mas não podiam, assim, falar para mim, porque ia entregar o ouro ao bandido, né? Copiaram o teu sem royalties, sem pagar royalties. Mas, tipo assim, é isso que é legal de televisão. Uma emissora faz um negócio bacana, a outra quer fazer melhor, e a outra quer fazer melhor ainda. Então, não digo que eles copiaram de jeito nenhum, que eles têm a área de desenvolvimento deles da Globo é incrível, mas eles estavam desenvolvendo justamente uma solução que eles usaram o nosso como uma inspiração, né? Então, eu fiquei orgulhoso. Depois que era todo um pessoal que eu conhecia, falaram, a gente não podia te contar, porque senão, né? Mas foi uma experiência legal, que eu tenho muito orgulho, assim, porque foi um desenvolvimento complexo de fazer e tudo, e foram vários anos que a gente fez isso, e eu lembro que o pessoal, né, por exemplo, diretores de imagens, o pessoal gostava muito, os diretores, né, elogiavam muito, como o Toledinho, que é um cara maravilhoso, sempre, nossa, ele me tratava com carinho por causa desse projeto, que eu considero uma coisa pequenininha, mas você precisava ver o carinho que ele tinha comigo por causa desse projeto, assim, então eu me orgulho muito, porque caras feras como ele, assim, que tinha esse carinho por mim, é um orgulho, né, marcou minha vida. É um orgulho. E é isso que eu ia te perguntar. Você passou pouco tempo na Manchete, mas ela te marcou tanto, porque você é um dos maiores entusiastas do Memória Manchete. Está sempre lá elogiando, está sempre dizendo que legal e tal. Blá, blá. Por que a Manchete marcou tanto a sua vida, Marcelo? Então, primeiro pelas pessoas, né? Eu conheci pessoas maravilhosas, e a Manchete tem uma coisa que me marcou muito também, que ela era um lugar onde eram, assim, formados do zero profissionais que depois iam arrebentar no mercado. Se você for ver, por exemplo, computação gráfica, muitos desses caras que foram depois ter grande destaque na Globo, Record, outros lugares, saíram da Manchete. Então, se criou, vou te dar um exemplo. Quando eu saí da Manchete e fui para a Videodata, que é a empresa que eu estou lá até hoje, um dos principais clientes que a gente atendia era a Globosat. E o que aconteceu? Até com a situação da Manchete se agravando com o tempo, muita gente que era da Globosat acabou indo, porque era da Manchete, acabou indo para a Globosat. Então a sensação que eu tinha ao atender a Globosat era como se eu estivesse atendendo a Manchete. Então, sabe, porque eram as mesmas pessoas, assim. Aliás, muita gente, eu fui o primeiro apresentador da Globosat, tinha muita gente que foi da Manchete. Eu não sentia isso, assim, era incrível, pessoas da engenharia, pessoas de operações, pessoas de tudo, operadores do sistema que eu desenvolvi lá, o PhaseCart, que a Manchete usava, eram também da Globosat, a gente se encontrava lá. Então, sabe, a Manchete primeiro foi uma escola, porque eu deixei de ser um cara de laboratório, de ficar desenvolvendo software, e passei a conhecer muito da operação de TV, porque as pessoas eram muito generosas de explicar. Eu era apaixonado por aquele Studio News. Acho que qualquer pessoa que via o Jornal da Manchete, né, com aquele visual, aquele estúdio metálico, parecia uma nave espacial, aquilo era incrível, não existia no Brasil, né, que eram cenários ainda chapados, então eu era fascinado. Então, quando eu tive a chance de trabalhar lá, eu queria entender tudo aquilo. Então, a quantidade de pessoas incríveis que eu conheci em tantas áreas diferentes, para mim foi um privilégio, e me apaixonei. E aí, quando eu continuei a minha carreira, tive o privilégio de cruzar com aquelas pessoas, e depois a gente realizou junto
trabalhos fantásticos na Globosat. Todo aquele meu sonho de fazer servidor de vídeo virar uma realidade, o pessoal da Globosat tinha essa visão, eles eram maravilhosos. Então eu aprendi muito com esse pessoal que saiu da Manchete, foi para a Globosat, e foram meus grandes inspiradores da minha carreira para eu fazer o que eu faço hoje, né? Então, muito da Globosat agora, você tem é herdado da Manchete. Tem um segredo para contar, que você estava numa reunião falando sobre o quê? Estavam falando sobre o quê ainda há pouco? Naquela reunião que você estava. Conte, nossa, por favor. não, isso é bacana. Eu acho que uma das coisas que mais me dá prazer no meu trabalho, que é ficar sempre pensando o que vem a seguir no mundo nosso de televisão, de mídia, entretenimento. E eu estou muito focado agora no quê? Na nova geração de televisão, que alguns chamam de TV 3.0, né? Porque a TV 1.0 é aquela da Tupi lá, preto e branco, tudo, né? A TV 1.5 é quando migrou para cores. Aliás, meu pai, lá nos primórdios, ajudou a migrar para cores. Uhum. Depois veio a TV 2.0, que é essa TV que a gente tem hoje, que é alta definição, tudo tem um som melhor. E a TV 3.0, além dela melhorar a qualidade, né, para o Ultra HD, áudio imersivo, tudo isso vai melhorar, mas ela tem um grande ponto, que é o que está mais me empolgando. Ela vai ter, além de grande interatividade com o usuário, ela vai ajudar as TVs nessa questão de modelo de negócio, de monetização, e trazer mais rentabilidade para a TV. Porque você sabe que a TV está passando por uma competição gigantesca, e eu diria até cruel, contra as Big Techs, né? Porque Big Tech é orçamento de bilhões. As TVs, que sempre foram muito poderosas, elas estão tendo uma queda de receita. Eu visito, às vezes, emissoras de primeiríssima linha, afiliadas das grandes redes, que falam que hoje estão com faturamento de menos da metade, 1/3 do que era alguns anos atrás. Então a TV 3.0 é uma tecnologia nova, sim, mas que ela traz uma nova forma de rentabilizar a TV. Né? E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você vai na internet hoje, eu faço até essa piada, que é o seguinte: você procurou uma vassoura lá num site, aí você entra no outro site, aquela maldita vassoura começa a te seguir. Você vai para outro site, está lá aquela vassoura. Agora você imagina que você vai ligar a televisão, aquela vassoura pode te seguir. Tô brincando, né? Mas o que acontece? Aí é uma brincadeira, mas o que acontece? A TV, ela, claro que respeitando privacidade e tudo mais, ela vai saber quem é o usuário, quais os hábitos dela, e por isso ela vai poder oferecer uma publicidade e até um conteúdo mais com a cara daquele espectador. Então isso é que é interessante. Ela vai ter condições, por exemplo, imagina hoje, se eu tenho uma padaria e eu quero botar um anúncio na Globo, na Record, no SBT, na Band, é impossível. Por quê? Porque um anúncio custa muito caro. Mas você imagina que com essa nova geração de televisão, ela vai poder segmentar os anúncios, né? Ela vai poder direcionar os anúncios para um bairro, para um condomínio, para uma cidade, para um bairro, para a Zona Sul, para a Zona Norte. Isso é evolução. Isso é evolução. Isso é evolução. Claro que a gente fala, o comercial é chato, mas não tem, é o comercial que paga a conta. E se você puder botar o comercial para a pessoa que vai aproveitar aquele comercial melhor, é o objetivo, né? Regionalizado, segmentado, pô, é sensacional. Isso. Essa interatividade que se fala, porque as pessoas pensam que vão entrar na televisão, vão mexer na televisão. Não. É isso aí. É regionalizar, sabe, o comercial, é regionalizar as necessidades daquelas pessoas que moram naquela região. É botar a coisa para funcionar em termos mais setorizados, entendeu? E não simplesmente... Porque, por exemplo, a Amazon e a Netflix, ele pergunta lá, gostou, não é para mim? Aquilo ali já ajuda a dar vamos dizer assim, um upgrade ou não naquele filme ou naquela série, entendeu? Sim. E essa história que vocês estão fazendo para a TV 3.0 é uma revolução mesmo, porque se não tiver isso, a TV morre. A TV morre. E o detalhe, né, para você ter uma ideia, algumas das tecnologias que estão sendo pensadas é que a TV 3.0 ela vai poder ter conteúdos diferentes para locais diferentes. Então, por exemplo, vamos na Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Tem uma série de realidades que são diferentes da Tijuca, da Barra, do Centro. Completamente diferente. Você imagina que você transmita um jornalístico para a Baixada, outro para a Zona Sul. Você pode segmentar alguns conteúdos e com isso você acaba atingindo mais as pessoas. Ou seja, você vai assistir aquilo que te interessa e não uma coisa que é genérica, né? Ou seja, isso é um ponto. E outra coisa que é muito bacana, que é o seguinte, é um conceito que o pessoal chama de proeminência, que é o seguinte: hoje você liga uma televisão e para você sintonizar a televisão, para poder receber pela antena, é trabalho de engenharia de foguetes, é um negócio que, até para mim que trabalho com televisão, eu pego uma TV nova para sintonizar, eu levo um tempão para descobrir. Então a ideia, isso o governo deve legislar, deve assim, colocar num decreto isso, que é o quê?
Na hora que você ligar a televisão, a TV aberta vai estar ali claramente visível, e a ideia é que ela possa até provavelmente se autossintonizar, já tem uma antena dentro dela, como é no celular hoje, e aí você ligou a TV, ela já sintoniza nos canais todos e eles já estão disponíveis para você assistir. Então, quer dizer, a TV vai estar ali como um elemento de prestação de serviços. Você vê agora, a gente está vivendo um momento de muita tragédia ambiental por causa da mudança no clima. E você vê que agora estão usando o celular para avisar as pessoas de risco de inundação, risco de enchente, risco de vento e tudo mais. A TV vai virar também um meio de distribuir esse tipo de alerta, ou seja, tem um problema numa região, a TV sabe onde ela está e ela vai poder receber um alerta exatamente para aquela região. Então é mais uma prestação de serviço para o público, né? E a TV hoje virou isso aqui, ó. É. Então, e o detalhe, não importa se ela vai ser recebida numa tela pequenininha, numa tela grande, o importante é que ela continue sendo relevante. E hoje, a TV tenta atender todo mundo, né? Porque o desafio da TV hoje ela tenta atender classe A, B, C, D, E, e aí como é que você vai fazer? Se ela tiver mais meios de interatividade, talvez ela seja mais relevante para as pessoas. Né? E certamente, né, com conteúdo ao vivo, com mais jornalismo, tudo que é mais, acho que tem mais a ver com a TV aberta. E claro, a pessoa quer ver filme, quer ver desenho, quer ver outras coisas, ela vai muito mais para o streaming, ou seja, as experiências vão se complementar. Mas a TV aberta ainda tem um alcance que não tem igual. Vou te fazer um paralelo assim. A capacidade hoje no Brasil de internet atingir simultaneamente no streaming, simultaneamente um ao vivo, por exemplo, a um grande jogo, uma final de Copa do Mundo, chega o que? A 12 milhões de pessoas simultaneamente no Brasil inteiro, a TV chega a 100, 150 milhões de pessoas. Então, hoje, o alcance da internet e da TV tem uma disparidade gigantesca. Grande, então, a TV vai continuar relevante por muito, muito tempo, principalmente nas regiões que têm menos acesso à banda larga, que tem crescido muito, mas ainda tem muitos lugares que ainda tem dificuldade. Você está falando na TV 3.0, mas aberta. Aberta, esse é o ponto. Esse é o a TV 3.0 aberta. Aberta, não é a TV... É uma concessão pública, ou seja, a empresa continua a mesma coisa. A empresa, para poder transmitir, ela tem concessão, ela tem regulamentação e ela tem que respeitar toda essa legislação. E essa é uma polêmica grande, né? Porque as Big Techs hoje, elas faturam um dinheiro muito alto e elas não têm regulamentação. Então, por exemplo, você vê uma publicidade passando, seja no Facebook, no Instagram, essa publicidade muitas vezes é fake. Por exemplo, ano passado, eu tive a pachorra, assim, eu comecei a receber anúncios fakes, assim, aí eu peguei o mesmo anúncio, eu recebi 40 vezes e eu denunciei 40 vezes. E eu obtive 40 respostas dizendo que o anúncio não ia ser retirado do ar porque ele era considerado legítimo. E o anúncio era o quê? Ele estava vendendo uma assinatura vitalícia do Starlink lá do Musk por R$200 para a vida toda. Isso. E tem gente que cai nisso. E tem então, gente o que acontece? É. Aí que a TV, se uma Record, uma Globo, uma Band bota um anúncio desse no ar, ela vai ter que responder. Agora uma Big Tech coloca isso e tá tudo bem. Esse que é o ponto, assim, que eu acho que a competição fica desigual. Muito legal. Marcelo, olha, foi espetacular a tua entrevista, porque você está vendo mais uma vez, está aí botando o dedo na evolução para a coisa crescer cada vez mais. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns por ter ajudado a colocar a manchete lá na computação e estar nesse trabalho de fazer esse desenvolvimento para a TV brasileira continuar. Obrigado. Isso é um trabalho de muitas pessoas, são milhares, né, de pessoas da nossa TV que estão trabalhando, né, nessas definições de padrões, e eu quero colaborar no sentido de levar soluções para os clientes poderem implementar isso. Então, isso é uma transição que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos. Ano que vem já vai ter TV 3.0 no Rio de Janeiro, logo na sequência em São Paulo. É uma coisa que já vai começar para a Copa, é uma coisa que já vai ter pilotos funcionando. Então, eu espero poder colaborar. E olha, é um prazer estar com você. Você sabe que eu sou seu fã do seu trabalho. Você é um grande agregador. Os encontros da Manchete são maravilhosos. Eu tive a oportunidade de ir em 2 deles, que eu amei, porque eu encontrei, por exemplo, meu grande mentor, a pessoa que me criou como profissional, que é o Gama, que foi um dos caras que ajudou a criar a Manchete do zero. Isso. E que eu não seria nada sem ele, e nesses 2 encontros da Manchete ele estava lá, no outro infelizmente não, porque ele infelizmente partiu um pouquinho antes do evento, mas foi o meu grande mentor, assim, eu não posso deixar de homenagear o Gama, que foi essa pessoa tão importante no tempo da Manchete e que foi meu pai profissional. Legal, maravilha. Marcelo, olha, muitíssimo obrigado, parabéns pelo teu trabalho, continue fazendo isso aí, para a gente cada vez mais evoluir em termos de TV. E vamos despedir como a gente despedia no Jornal da Manchete, né? Fique com a gente!
Com certeza, ficarei. Grande abraço. Um abraço, tudo de bom. Obrigado.